dos becos que foram picadas, duas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Futuro. Um tempo que ainda não chegou, mas logo que chega, já passou. Futuro é o lugar que costumamos depositar nossos sonhos, nossa esperança. Mas olhe ao seu redor e responda: onde você está agora? No passado, você já esteve. O futuro parece longe. Então, o tempo que você realmente tem é o presente. Hoje, se você se qualificar, amanhã terá mais chances na profissão. Hoje, se você respeitar as diferenças, amanhã será tratado com dignidade. Hoje, se você plantar uma árvore, amanhã viverá em um mundo melhor. Lembre-se, cada novo dia é uma nova chance para aprender, ensinar, preservar, amar. Acredite, construir o amanhã é dedicar-se todos os dias. Após visita do prefeito de Paracatu, Exército de Cristalina sinaliza recrutamento de jovens de Paracatu para servir ao Exército Brasileiro.
Paracatu realiza mapeamento aéreo visando melhorias de planejamento e gerenciamento no município. Alunos do Colégio Dom Eliseu participam de peça teatral para arrecadar alimentos para a campanha Natal Solidário. Lei do estágio completa 10 anos esta semana. Aumento da inflação doméstica faz muitos brasileiros repensar formas de transporte individual. E ainda, dados mostram que casos de miopia estão aumentando, inclusive entre crianças. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de eleições. Com a campanha eleitoral muito polarizada e com propostas genéricas, os candidatos terão de se esforçar muito para conquistar o voto das mulheres indecisas. Um grupo específico, cuidadoso e cauteloso, que a corrida eleitoral ainda não conquistou. De acordo com o Datafolha, mais da metade das eleitoras ainda não decidiram o candidato. Estou bem em dúvida porque é muita proposta, né? E a gente precisa avaliar bastante. Olha, ainda estou fazendo avaliação. Estou vendo na mídia quem é mais ou menos que se enquadra nos meus requisitos, né? Como professora é difícil, né? O Sudeste tem a maior concentração de mulheres indecisas. Depois vem o Nordeste, o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. Elas estão com um olhar mais atento às propostas, pesquisam mais. E o candidato que conquistar o voto deste grupo, que representa 27% do eleitorado, tem uma chance maior de garantir uma vaga no segundo turno. Saúde, educação e, transporte, né? O resto a gente corre atrás, né? Elas querem saber assim, tá bom, como que vai ser a educação dos meus filhos, como que eu vou ter acesso à saúde, quais são as propostas em termos de geração de emprego. Para a professora de Ciências Políticas, a demora é vista como uma cautela. Tem que olhar para essas mulheres de forma a entender o que elas querem e quais são os pleitos que elas vão colocar aí em termos de políticas e de ações dos próximos governos. A Márcia faz parte dessa estatística e faz questão de estudar as propostas de cada candidato. Quando você tem cautela, você vai pesquisar, você vai entender, você vai correr atrás de informação para você embasar o que você vai fazer. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidiu não denunciar por enquanto o presidente Michel Temer no inquérito que apura supostos repasses ilegais da Odebrecht ao MDB. Raquel Dodge pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão temporária do inquérito até que o mandato de Michel Temer se encerre em 1º de janeiro do ano que vem. A Procuradora-Geral diz que, pela Constituição, o presidente só pode responder por crimes cometidos durante o mandato e os fatos aconteceram durante a campanha eleitoral de 2014. O inquérito se refere a um jantar no Palácio do Jaburu que teve a participação de Michel Temer, Marcelo Odebrecht e outros executivos da construtora. No jantar teria sido acertado o repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht para campanhas eleitorais do MDB. A Polícia Federal enviou um relatório ao ministro Edson Fachin, responsável pelo caso no STF, em que aponta indícios de crime por parte de Temer. Diante disso, Fachin pediu para a PGR dizer se iria ou não denunciar o presidente, provocando a resposta de Raquel Dodge de que isso só acontecerá após o fim do mandato. De janeiro a agosto, os preços administrados pelo governo, como a energia elétrica, gasolina, gás e passagens de ônibus, aumentaram mais que o dobro da inflação oficial, o IPCA. O reajuste das tarifas pesa no orçamento das famílias, que tem 25% da renda comprometida com essas despesas. Para tentar driblar a alta dos preços, é preciso calcular a inflação dentro da sua casa, que na maioria das vezes é bem diferente da inflação pesquisada pelo IBGE. Na casa da família Marques, as contas com escola, convênio médico, vestuário e alimentação são altas. E os reajustes anuais encarecem ainda mais o custo de vida. Os convênios não param de subir, a alimentação não para de subir, a escola principalmente todo ano aumenta muito a inflação, os reajustes e os nossos salários são mensais. E ele não acompanha a inflação e esses custos. O que acontece na casa do Osmar é o que os economistas chamam de inflação pessoal. As pessoas às vezes falam, nossa, eu conseguia comprar mais coisas no passado do que hoje.
Realmente, porque o salário geralmente não acompanha a sua inflação pessoal. Então, se sua inflação pessoal, quanto seu custo de vida sobe num ano, for, por exemplo, 10%, dificilmente o seu salário vai ser corrigido em 10%. O índice usado pelo governo para medir a inflação é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Todo mês, o IBGE monitora a variação de preços de uma cesta com mais de 400 produtos e serviços, como alimentos, planos de saúde, educação e transporte. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,19%. Mas em boa parte das casas brasileiras, a sensação é que a alta dos preços é muito maior do que indica a inflação oficial. Essa diferença se dá porque cada pessoa tem sua própria cesta de produtos. Por exemplo, quem tem carro sofre mais com o reajuste do combustível e não é afetado diretamente com o aumento do transporte público. E quem não abre mão do tradicional arroz com feijão paga mais em época de colheita ruim. Ou seja, o consumo é muito particular. A inflação que está acontecendo no supermercado, ou no combustível, ou em qualquer outro lugar, quase sempre é maior do que a inflação medida pelo governo, porque a inflação medida pelo governo é uma média de diversos produtos, e às vezes alguns produtos que nem sequer você consome. Como cada pessoa tem custos próprios que impactam no seu poder de compra, a dica dos educadores financeiros é copiar o método IBGE. Anote todos os gastos e repita isso todo mês. Você vai fazer a famosa conta de padaria, né? Que é anotar no papel todos os gastos, ou no mínimo os principais gastos, aqueles que mais consomem o seu orçamento, e fazer ali uma verificação mensal de quanto está subindo aquele custo. Para você saber em um mês, em 6 meses, em 12 meses, o quanto o seu custo de vida está aumentando. E os saques do fundo PIS/PASEP terminam na próxima sexta-feira, dia 28, para quem tem menos de 60 anos. Para facilitar o pagamento para os cotistas que ainda não sacaram o benefício, a Caixa Econômica Federal abrirá suas agências 2 horas mais cedo na quinta e na sexta-feira. A exceção será nas regiões em que, devido ao fuso horário, esse horário não for a melhor condição de atendimento aos clientes, como nos estados do norte. Para essas regiões específicas, o horário também será ampliado, mas cada superintendência local decidirá se abrirá a agência antes ou se fechará depois do expediente normal. Até o dia 21, cerca de 4,5 milhões de pessoas com menos de 60 anos, com direito a receber o pagamento das cotas do PIS/PASEP, ainda não haviam sacado o dinheiro. Outros mais de 11 milhões de beneficiários retiraram os valores a que tinham direito. Nos destaques internacionais, na Argentina, o governo de Maurício Macri contabiliza os prejuízos deixados pela greve geral que derrubou o presidente do Banco Central. As ruas de Buenos Aires ficaram vazias, bancos, escolas e lojas não abriram. O metrô não funcionou e o Porto de Rosário, que escoa a maior parte da produção agrícola da Argentina, ficou fechado durante a greve geral de 24 horas. O movimento foi um protesto organizado pelas principais centrais sindicais do país contra as medidas econômicas tomadas pelo presidente Maurício Macri, que está em Nova York para a reunião na Assembleia das Nações Unidas. Em meio à crise, o presidente do Banco Central do país, Luiz Caputo, um importante aliado de Macri, anunciou a renúncia, alegando motivos pessoais. O país sofre com uma redução no produto interno bruto. A inflação deste ano deve passar dos 40% e a taxa de desemprego já bateu os 10% e continua a subir. Apesar dos protestos contra a interferência do Fundo Monetário Internacional na economia do país, a Casa Rosada anunciou que deve fechar agora à tarde um novo acordo com o FMI e receber um empréstimo de 50 bilhões de dólares para tentar normalizar as finanças argentinas. O ator e comediante Bill Cosby foi condenado à prisão pelo crime de abuso sexual cometido há 14 anos. Bill Cosby saiu com as mãos algemadas do tribunal em Norristown, na Pensilvânia, depois de receber uma pena mínima de 3 anos de prisão, que pode chegar a 10. Conhecido como o pai da América, Cosby tem 81 anos de idade e foi considerado culpado de 3 acusações de agressão e abuso por drogar e abusar sexualmente da ex-jogadora de basquete Andrea Constant, em 2004, na casa dele na Filadélfia. Cosby, que estava livre sob fiança, foi preso e recebeu uma multa de $25 mil, além de ser obrigado a pagar os custos da acusação.
Ele é a primeira celebridade condenada por abuso sexual desde o início do movimento Me Too, que denunciou dezenas de homens poderosos do meio artístico e da política por abusos. Outras 50 mulheres também acusaram Bill Cosby de abusos sexuais durante décadas, mas a maioria das queixas já prescreveu. Os advogados do ex-comediante disseram que vão apelar da sentença de condenação. O Partido Trabalhista Britânico aprovou a proposta de realizar um novo referendo para decidir se aprova ou não se a terra deverá mesmo ir às conclusões. All those against? That motion is carried. A aprovação foi quase unânime. O Partido Trabalhista, de oposição à primeira-ministra Theresa May, deve oficializar hoje, no encerramento da Conferência Anual da Legenda em Liverpool, um recado a ela. Se May não antecipar as eleições, as pressões por uma nova consulta pública vão aumentar. Os trabalhistas querem a chance de voltar ao poder antes que a Inglaterra deixe o bloco europeu em março do ano que vem. A decisão por um novo plebiscito é uma moeda de troca, mas depende do apoio de parte dos deputados conservadores do partido de May. A primeira-ministra defende a saída, mesmo sob ameaça de não conseguir um acordo favorável com o bloco europeu, e diz que vai se opor a qualquer proposta que não seja de interesse da Inglaterra. O Brexit foi decidido num plebiscito em junho de 2016, com forte influência das redes sociais. Desde então, o Reino Unido passa por turbulências políticas e econômicas e tenta negociar os termos de sua saída definitiva da União Europeia. No próximo bloco, Lei do Estágio completa 10 anos esta semana. Reforma trabalhista volta ao centro de discussões durante o período eleitoral e ainda, aumento da inflação doméstica faz muitos brasileiros repensar formas de transporte individual. Os detalhes já já. Você pode realizar os seus sonhos com Cidade de Prêmios. Neste domingo, com apenas R$5, você concorre a uma bolada de R$1.000 no primeiro prêmio, R$2.000 no segundo, R$3.000 no terceiro e no quarto prêmio tem uma moto Honda Fan 0 km. No Giro da Sorte você tem 20 prêmios no valor de R$100 cada. E tudo isso por apenas R$5. É neste domingo às 10 horas da manhã pela TV Minas Brasil. Cidade de Prêmios. É bom ter uma administração parceira do homem do campo. Depois de 30 anos de espera, os moradores da aldeia de cima finalmente viram ser construídas as tão sonhadas pontes. Há tempos precisava dessas duas pontes, tão lindas como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. Todo mundo sente aquela confiança porque foi uma obra bem feita, bem concluída. Era ponte de madeira muito ruim, caminhão pesado não tinha possibilidade de passar. Agora ficou do jeito que estava precisando de ser. Batizadas de pontes Jorge Arida Vasconcelos e Raul Pérez da Silva, as obras resolvem problemas antigos da região. Já caí em pinguela, já rodou lata de leite, já rodou cavalo. E hoje, graças a Deus, nós estamos sendo privilegiados com essas pontes. Já as pontes para a comunidade é muito importante, porque nós precisávamos dessas pontes. A Prefeitura já entregou 16 pontes e outras 4 serão entregues, confirmando o nosso compromisso com o homem do campo. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato,
o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.